Na profissional, acho que você acabou de resumir bem. Ainda mais no mercado tradicional, porque como eu não era do mercado imobiliário, sou faz 11 anos, o Walter é a mesma coisa, mas o fato da gente não ser do mercado imobiliário, no primeiro momento assustou Sim. muito, né? Porque nós éramos os comandantes da empresa, Sim. pequena, né? Com umas 4 ou 5 pessoas ali e a empresa dependia da gente. Então a gente se olhava e falava, pô, mas o mercado não faz assim, ou faz assim. Então, porque às vezes não é só porque o mercado inteiro faz de um jeito que aquele é o jeito mais certo. Exato. Então nós íamos e nós vamos até hoje, quase todo dia, se perguntando se o que o mercado faz tá certo. E a gente fala para os nossos 590 colaboradores lá, né? Olha, o melhor jeito de você emplacar um projeto seu aqui na Patriani é para falar para a diretoria ou para a gente falar, olha, o mercado todo faz assim. A gente vai no mercado do jeito contrário, na certeza. Total. Só para testar. Que legal. Então, a melhor forma de me convencer é falar, Bruno, o mercado todo faz assim, por que você vai fazer? Ah, então tá bom, então vamos pelo outro jeito. Porque isso faz, bom, já se o mercado todo faz assim, esse resultado eu já sei que vou ter. Então vamos testar o B, ou C, ou D. Que legal. Né? E a gente faz isso em projetos, em atendimento, em tecnologia embarcada no apartamento. Já tivemos itens que nós falamos, nossa, não acredito que a gente colocava isso no apartamento. Não precisava. Ou quer dizer, eu posso pegar essa verba e colocar uma coisa que vai ser muito mais útil para o meu cliente. Sim. Né? Ou eu atendi a ele de um jeito estranho, que hoje a Patriani não atenderia mais. Sim. Né? Então, isso eu acho que não ser do mercado é um primeiro recado super legal. Se você não tem experiência, isso não é nenhum impeditivo. Né? Porque alguém começou, alguém teve o primeiro dia, que hoje é uma referência para o mercado, uma empresa que é referência para o mercado. Pode não ter sido hoje, mas algum dia foi o primeiro, então nunca é tarde. E é um ditado, né? E é verdade. Tipo, isso melhorou muito a gente, porque nós perguntávamos para os nossos engenheiros e arquitetos por que eles faziam daquele jeito. E como nós não tínhamos nenhum vício de mercado, aquilo lá ficava para nós soava estranho, sempre estranho. Então por que essa mesa precisa ter tantos centímetros, essa cadeira tantos centímetros ou posicionada aqui? Por que o ar-condicionado dessa altura? Mas será que não dá para ser um pouquinho mais para cima? Será que o shaft não pode ser um pouquinho menor? Para engenharia e arquitetura, que é mais pragmático, né? Essa inconformação o dia todo dia nas atividades, elas vão caindo pô, é verdade, vamos dar uma olhadinha. E qualquer coisa que você tira a pessoa da zona de conforto, do que é o normal, você vai ter que fazer a pessoa pensar, né? Num porquê pode ser diferente. E ninguém melhor do que quem não acessa a área para perguntar isso, né? Você tira de conforto. E tem um exemplo muito legal nisso que você está falando, que é a questão do Henry Ford. Quando ele fez aquele carro lá que tinha o motor, se eu não me engano, V8, que ele fala, né, para os engenheiros, mas ninguém nunca construiu isso. Mas eu não estou perguntando se alguém construiu ou não. Eu quero saber como pode ser construído. E eu quero que você... Já existe num plano normal. Como é que isso pode se tornar real? Então, eu vejo assim, inovação de quem quer realmente fazer, quem tem coração ensinável e busca essa informação, é um puta de um remodelamento de algo que pode ser melhorado demais. E aí você ganha o quê? Ganha um patamar diferente do que o mercado faz. Como que foi vivenciar essa experiência de fazer o diferente? Com alguns erros, alguns acertos, mas a premiação pelo acerto é muito maior do que quando você erra, aquela sensação de putz, não foi legal. A gente costumava perguntar, e para inovar, gente, não tem um segredo, você tem que ser o primeiro, né? E você tira esse peso de ser o primeiro, porque você pode errar. Sim. E como nós éramos muito novos, e a gente sempre teve essa pegada um pouquinho mais inovadora do que as outras consultoras, que sempre foi um mercado mais conservador, a gente estava sem peso. A gente era uma construtora sem peso, quase que uma startup, sabe? Sim. Se der certo, deu. Se não deu certo, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas daqui a pouco dá. Então, como a gente não carregava uma tradição de marca, uma tradição de construtora já consolidada, tipo, bom, vamos fazer. Levava o nome já da família, do Walter, conhecidíssimo em outro setor, né?
Então a gente fala até hoje, né, que xingar a gente é muito fácil, porque a Traiane é o sobrenome. Sim. Então se eu fizer alguma cagada no prédio, é fácil me xingar. Então a gente não vai fazer muita burrada, só sem querer, mas a gente vai lá, volta e conserta. Legal. Mas como a gente não tinha esse peso de uma construtora grande, a gente podia inovar um pouquinho mais. Né? Então colocar materiais que ninguém usava. Hoje a gente faz testes, pega piso, coloca no sol, azeite, coca, refrigerante, coloca, deixa manchar. Se manchar aquele piso, a gente troca. E fala pro cliente, fala pro prédio, olha, a gente trocou o piso. Ah, por quê? Porque manchou. Não vou te entregar uma coisa que o senhor síndico, que você vai herdar uma coisa que vai te dar problema todo dia que alguém for usar o salão de festa. A coisa mais natural que tem para usar no salão de festa é você derrubar uma cerveja, uma coca, um azeite, uma comida, né? Então, como a gente não tinha essa tradição, esse peso da camisa, podemos dizer assim, a gente também era um pouquinho mais leve. Então a gente inovava. Inovava em planta, errava também, olhava um para a cara do outro e falava, putz, dá para melhorar sempre um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais. E a gente fala lá dentro, né? O Jobs, se fosse fazer uma pesquisa de se eu fosse querer um iPhone, ou se você fosse querer um iPhone, o que você achava daquele produto, ia ser impossível, porque você não conhecia aquilo. Né? Então a gente não podia se perguntar muito, será que o cliente vai gostar? Ele não conhecia. Vamos fazer o primeiro, tá nota 7, 8, põe no mercado. A gente vai melhorando no caminho, no meio do processo. Show. Não precisa ser nota 10. Tá nota 7, 8, tá legal a planta? Ah, mas nós vamos lançar assim e depois. A gente não vai parar de trabalhar no prédio agora. Claro. A gente vai trabalhar aí durante os 3 anos até entregar. Sim. E com certeza entregar um negócio melhor do que a gente vendeu. Nossa, sensacional. E aí foi um pouquinho disso.